A vida de Maria estava prestes a mudar para sempre. Aos 37 anos, ela enfrentava um dilema que poderia destruí-la: um casamento em crise, dívidas sufocantes e um romance proibido com o agiota do marido. Como ela navegaria pelos sentimentos conflitantes entre o amor familiar e a atração avassaladora por um homem perigoso? Prepare-se para uma jornada de escolhas difíceis, emoções intensas e a luta pela sua felicidade. Maria sempre foi uma mulher forte e dedicada. Aos 37 anos, ela se via em um momento crítico de sua vida, marcada por um casamento em crise e uma dívida crescente em decorrência dos gastos excessivos de seu marido, Carlos. Carlos, um homem que sempre teve dificuldade em lidar com as finanças, se envolveu em uma série de investimentos ruins, o que resultou em uma dívida com um agiota local chamado Joaquim. Joaquim era um homem temido na vizinhança, conhecido por sua falta de compaixão. Maria, em desespero, decidiu que não poderia deixar que seu marido afundasse ainda mais. Ela sabia que para quitar a dívida, teria que encarar suas próprias inseguranças e ao mesmo tempo enfrentar o homem que causava esse sofrimento em sua família. Foi em uma tarde chuvosa que Maria decidiu ir até a casa de Joaquim. Com um nó na garganta, ela falou com confiança, embora se sentisse vulnerável. Joaquim, percebendo o desespero em seus olhos, propôs um acordo. Ele ajudaria a pagar a dívida de Carlos, mas em troca, Maria teria que se tornar sua amante. Maria hesitou, mas a ideia de ver Carlos livre da pressão financeira era muito tentadora. Após um breve momento de reflexão, ela aceitou. O primeiro encontro foi um mix de emoções: medo, excitação e tristeza. Joaquim era muito mais do que um simples agiota, ele era um homem carismático, mas também controlava o jogo. Ao longo das semanas, Maria se viu dividida entre a lealdade a Carlos e a atração crescente por Joaquim. A situação se complicou quando ela percebeu que estava se envolvendo de verdade e que o seu coração estava mais confuso do que jamais imaginou. Conforme o romance entre Maria e Joaquim se intensificava, ela começou a descobrir lados dele que não esperava. Por trás de sua fachada dura, havia um homem solitário que também carregava suas próprias cicatrizes emocionais. Ele tinha histórias de vidas arruinadas por dívidas e perdas. Apesar das circunstâncias que os uniram, Maria começou a ver Joaquim com outros olhos. Eles passaram a se encontrar frequentemente, e esses encontros quase sempre terminavam em discussões sobre dinheiro, vida e escolhas. Maria se questionava sobre o que realmente queria. Enquanto isso, Carlos, alheio ao que se passava, se afundava em seu mundo de negação, acreditando que Maria estava apenas lidando com a situação. O contraste entre as duas vidas começava a se tornar insustentável, e Maria precisava de uma decisão clara: continuar com Joaquim e arriscar tudo, ou voltar para a segurança incerta de seu casamento. Quando Maria finalmente confrontou Carlos sobre suas finanças, ele ficou furioso, mas a verdade não pôde ser escondida por muito mais tempo. Ela revelou que buscou ajuda e que estava fazendo o que podia para salvar a família, mas que o preço era alto demais. Carlos se sentiu traído e impotente, incapaz de lidar com a situação. O desespero dele fez Maria perceber o quanto ainda o amava, mas ao mesmo tempo, o relacionamento estava tão danificado que parecia quase impossível restaurá-lo. O embate entre os sentimentos de amor, dever e a paixão avassaladora por Joaquim se intensificava. Maria se viu em um dilema: deveria terminar com Joaquim e reverter a vida anterior ou aceitar que seu coração pertencia a um homem de quem menos esperava? As repercussões dessa escolha poderiam mudar a vida dela para sempre. Após o tenso confronto com Carlos, Maria se viu sozinha em casa, refletindo sobre suas escolhas e os novos sentimentos que brotavam dentro dela. O barulho da chuva contra o vidro trazia uma melancolia que a envolvia, e, enquanto olhava pela janela, lembrava dos momentos de amor que tivera com Carlos, mas também das frustrações que a cercavam diariamente. Essa mistura de lembranças a deixava angustiada. Maria decidiu que precisava pensar de forma clara e lógica. Procurou um papel e uma caneta, decidida a listar os prós e contras de cada uma das situações em que se encontrava. Do lado de Carlos, havia a segurança de um amor conhecido, embora machucado; do outro lado, as promessas sedutoras de Joaquim, que a faziam sentir-se viva e desejada. Mas ele também era uma espada de dois gumes, um homem perigoso que poderia destruí-la ainda mais se não fosse cuidadosa.
Maria respirou fundo e começou a escrever, ciente de que suas decisões teriam um peso que ela não poderia ignorar. Entretanto, mesmo enquanto fazia sua lista, o pensamento de Joaquim aflorava em sua mente. Não era apenas por sua aparência atraente ou pelo poder que ele parece ter, mas também pela forma como ele a fazia sentir viva. O tempo que passaram juntos era intenso e, apesar das discussões sobre dinheiro, havia momentos de compreensão e até de ternura entre eles. Juntos, compartilhavam histórias que revelavam um lado humano que os dois nunca tinham mostrado antes. O olhar penetrante de Joaquim endurecia-se quando se falava de seu passado, e Maria sentia que, de alguma maneira, estavam ambos tentando curar feridas profundas. Quando se encontravam, era como se o mundo ao redor desaparecesse, fazendo com que ela se esquecesse completamente da realidade que sempre a seguia. Era uma sensação que, diga-se de passagem, Maria nunca havia sentido antes. Essa paixão poderia ser apenas uma ilusão, mas a ideia de se permitir uma nova chance a intrigava. Na manhã seguinte, Maria decidiu que precisaria tomar uma atitude. Ao invés de se deixar ser dominada pelos sentimentos, queria entender melhor o que realmente desejava. Ela se lembrou de uma amiga que havia passado por uma situação similar e havia encontrado forças em um grupo de apoio para mulheres em situações financeiras difíceis. Com isso em mente, decidiu se inscrever para uma reunião que aconteceria na comunidade. No encontro, conheceu várias mulheres que compartilhavam histórias de vida inspiradoras, e ao ouvir seus relatos, Maria sentiu-se mais forte. Elas falavam sobre como enfrentaram desafios e transformaram suas vidas. Ouvindo aquelas experiências, Maria começou a perceber que seu dilema não era único, mas sim parte de uma luta maior. A voz dentro dela a incentivava a não se deixar levar apenas pela paixão, mas a avaliar suas opções com clareza e coragem. Com essas novas inspirações, decidiu que precisava conversar novamente com Carlos e tentar resgatar os laços que ainda podiam existir entre eles, antes de tomar qualquer decisão impensada. Naquela noite, Maria sentou-se à mesa com Carlos, determinado a ter uma conversa franca. Ele estava mais calmo, mas havia uma tensão palpável no ar. Maria respirou fundo e compartilhou suas reflexões, sua nova determinação em encontrar uma solução para a situação financeira da família e, consequentemente, para seu casamento. Para sua surpresa, Carlos escutou com atenção. A conversa levou a um desabafo sincero de Carlos, que revelou suas próprias inseguranças e medos sobre o futuro. Ele nunca havia discutido abertamente sua luta com a vida financeira, e Maria percebeu que, por trás da raiva e da negação, havia um homem que também estava tentando lidar com suas próprias falhas. Esse momento trazia uma nova esperança, e Maria viu um pequeno raio de luz no que parecia um caminho sem saída. Juntos, eles começaram a esboçar um plano para reparar suas finanças. No entanto, Maria ainda guardava uma sombra em seu coração em relação a Joaquim, e a tensão entre continuar tentando restaurar seu casamento ou se entregar de vez àquela nova paixão se tornava cada dia mais evidente. Após o tumulto da confrontação com Carlos, Maria se viu em um estado emocional turbulento. Ela decidiu que precisava de um tempo para refletir e se afastar de ambas as situações, de Carlos e de Joaquim. Então, Maria tomou uma decisão que parecia simples, mas ao mesmo tempo precisava de coragem: ir a um parque próximo de sua casa para se organizar em pensamentos. Caminhando sob a sombra das árvores, as folhas secas ao chão faziam um som suave que a acalmava. Ela se sentou em um banco e começou a pensar sobre sua vida, suas escolhas e o amor que havia perdido em meio à confusão. O sol começava a se pôr, e enquanto as cores quentes pintavam o céu, algo dentro dela começou a clarear. Maria percebeu que poderia ter controle sobre seu futuro, uma condição em que ela mesma não tinha pensado antes. O tempo fora uma dádiva que lhe permitia reavaliar as suas prioridades e o que realmente queria. O dilema entre Carlos e Joaquim continuava presente em sua mente, mas agora, Maria focaria em se reconectar consigo mesma antes de tomar uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. No dia seguinte, Maria decidiu que era hora de conversar com Joaquim. Apesar das inseguranças que sentia, ela sabia que precisava se abrir e ser honesta sobre suas emoções. O encontro estava marcado em um café, um local discreto e afastado onde poderiam conversar sem distrações. Ao vê-lo,
um turbilhão de sentimentos invadiu seu coração, mas Maria estava determinada. Joaquim parecia mais relaxado e, por um momento, Maria se lembrou do homem cativante que a tinha atraído inicialmente. As conversas começaram e, no entanto, a atmosfera logo se tornava pesada. Maria decidiu que não podia mais vivenciar esse relacionamento com tantas dúvidas. Ela finalmente falou sobre suas inseguranças e apontou como seu relacionamento tinha se tornado uma fonte de dor. Joaquim a escutou, com um misto de raiva e compreensão em seu olhar. Ele não queria abrir mão do que tinham, mas Maria percebeu que a paixão costumava ser acompanhada de um lado obscuro, e ela não queria ser uma peça de um jogo. Essa conversa, embora difícil, se mostrou essencial para o crescimento de ambos. Mudar significava crescer e, nesse momento, ela estava disposta a isso. Enquanto Maria tentava entender suas emoções, Carlos já estava começando a percebê-la mais distante. Ele sentiu a falta da conexão que antes tinham. Os momentos em que podiam rir e sonhar juntos pareciam ter desaparecido. Carlos decidiu que deveria fazer algo a respeito e, em um esforço para reconquistar Maria, começou a conversar de forma mais aberta sobre suas preocupações financeiras e buscar mudanças reais. Um dia, ele surpreendeu Maria ao chegar em casa com flores e um pequeno bilhete pedindo que ela tivesse uma conversa sincera com ele. Maria hesitou, mas ao olhar para os olhos dele, viu o homem que tanto amava. Naquele momento, Carlos se comprometeu a buscar ajuda profissional para lidar com suas dificuldades financeiras e emocionais. Maria, cheia de esperança e ainda com o coração dividido, decidiu que precisava dar uma segunda chance ao seu casamento. Ela começou a compartilhar seus sentimentos e inseguranças, e a troca de vulnerabilidades trouxe um novo tipo de honestidade ao relacionamento. Embora a estrada à frente parecesse cheia de obstáculos, Maria sentiu que ainda havia amor, e talvez pudesse reconstruir a relação com Carlos, mas seria um caminho delicado e que exigiria tempo. Com o passar dos dias, Maria percebeu que estava sendo puxada em direções opostas. Por um lado, havia a segurança e as recordações de um amor familiar com Carlos, do outro, a intensidade, o mistério e a paixão daquele romance extravagante com Joaquim. Ela decidiu que precisava fazer uma escolha e que não poderia mais viver entre duas realidades. Maria sabia que precisava conversar com Joaquim novamente, mas desta vez, para colocar um ponto final na relação. Era uma decisão difícil, pois todo seu corpo protestava em direção ao desejo que ainda sentia por ele. No entanto, algo em seu interior a lembrava constante dos efeitos negativos que esta relação estava causando em sua vida. O encontro foi marcado em um lugar que tinha sido significativo para ambos. Quando se viram, Joaquim estava mais calmo, e Maria começou a expor sua perspectiva. Ela explicou que, apesar de toda a conexão que tinham, eles estavam em caminhos diferentes. Joaquim ouviu em silêncio, mas Maria podia ver a tristeza em seus olhos. A despedida foi carregada de emoção e lágrimas, mas para Maria, foi um ato necessário de amor próprio. Ao se afastar, Maria sentiu-se leve, como se finalmente tivesse tirado um peso que estava a sufocando. Estava pronta para seguir em frente e descobrir novos caminhos, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Após a decisão difícil de se afastar de Joaquim, Maria se sentia confusa, mas também aliviada por ter tomado uma atitude firme. Nos dias seguintes, ela se dedicou a cuidar de si mesma e a consolidar sua posição no casamento com Carlos. Apesar de ainda sentir a falta de Joaquim em alguns momentos, ela sabia que a escolha tinha sido a certa. Decidiu que era hora de revitalizar sua vida matrimonial. Maria começou a preparar pequenas surpresas para Carlos, como um jantar especial em um restaurante que gostavam. Ao mesmo tempo, ela passou a falar sobre seus sentimentos sem medo, tentando criar um espaço de diálogo entre eles. O retorno ao cotidiano confortante a fazia lembrar de que os laços que construíram ao longo dos anos ainda tinham valor. Assim, a rotina diária foi se transformando em uma nova oportunidade de reconstruir a confiança e a intimidade, fundamentais para que pudessem avançar juntos. Maria estava determinada a reconquistar o amor que parecia estar se dissipando, e isso se tornava sua prioridade acima de tudo, mesmo que as memórias de Joaquim ainda insistissem em surgir em suas reflexões diárias.
Naquela sexta-feira, antes do encontro com Carlos, Maria teve uma epifania. Ela havia se esquecido de como era importante manter viva a chama da amizade em seu relacionamento. Portanto, decidiu que uma atividade juntos poderia aproximá-los, uma caminhada na praia ao pôr do sol. Maria se vestiu com uma roupa leve e confortável, cheia de expectativa para a noite. Durante a caminhada, enquanto admiravam o céu colorido, começaram a conversar sobre sonhos e coisas que gostariam de fazer juntos. Essa conversa fluiu facilmente e trouxe à tona risadas e lembranças quentes do passado. Para Maria, cada risada era um lembrete de que o amor poderia ser reconstruído e ainda havia uma conexão forte entre eles. Carlos se abriu sobre suas inseguranças e sobre o que ele estava fazendo para melhorar sua situação financeira, e Maria se sentiu orgulhosa pelo progresso dele. A cena era simples, mas carregada de significado. Ali, sob o céu alaranjado, ambos começaram a fazer planos de como poderiam trabalhar juntos para recuperar o que tinham perdido, fazendo promessas de apoio mútuo e amor renovado. Com o passar dos dias, a rotina de Maria e Carlos começou a mudar. Eles começaram a implementar pequenas mudanças em sua vida cotidiana. Juntos, decidiram estabelecer um orçamento familiar, algo que Carlos aprendeu a fazer com o auxílio de um consultor financeiro. Para Maria, essa atitude representava um passo significativo em direção à restauração da confiança. O ato de compartilhar preocupações financeiras os aproximou de maneira inesperada. Dia após dia, eles se sentiam mais conectados, discutindo não apenas as finanças, mas também as coisas que os faziam felizes. Maria sentiu que havia uma nova leveza no ambiente, como se o peso das preocupações financeiras estivesse lentamente se dissipando. No entanto, ela também se recordava de Joaquim, do que viveram e das lições que isso trouxe para sua vida. Ao mesmo tempo em que olhava para o futuro com Carlos, Maria se viu refletindo sobre sua jornada e o que gostaria de levar adiante. Ela percebeu que precisava não apenas de amor, mas também de um plano sólido para que não repetissem os mesmos erros do passado, garantindo que suas esperanças se tornassem realidade. Um mês após a decisão de reconstruir seu casamento, Maria e Carlos se sentaram novamente para avaliar o progresso que haviam feito. A conversa fluiu com naturalidade, e Maria percebeu que Carlos se tornara mais aberto sobre suas emoções. Ele expressou que estava feliz por todas as mudanças e melhorias que estavam fazendo juntos. Maria, por sua vez, confessou que ainda sentia saudades dos momentos que teve com Joaquim, mas que agora conseguia olhar para isso como um aprendizado e não como um peso. Ao abrir seu coração, ambos sentiram uma nova onda de empatia e compreensão. Essa sinceridade fortalecia ainda mais os laços entre eles. Carlos se comprometeu a continuar seu trabalho como consultor, e Maria resolveu se inscrever em cursos de capacitação, algo que sempre sonhara. Juntos, começaram a trabalhar em projetos paralelos que ajudavam a alavancar a autoestima de ambos. A vida havia dado a ela uma nova chance de amar, não apenas Carlos, mas também a si mesma. Ela sorria ao perceber que cada passo que davam era um passo rumo à cura e ao crescimento, e as memórias de Joaquim agora se tornavam parte de uma história mais rica e profunda, a originalidade de sua vida. A história de Maria nos ensina que as escolhas que fazemos moldam nossas vidas e que, com coragem e reflexão, podemos encontrar nosso verdadeiro caminho. O amor e a lealdade precisam ser equilibrados com a autovalorização e a busca pelo que realmente nos faz felizes. Compartilhe com a gente, qual história você gostaria de ouvir a seguir? Tem alguma situação desafiadora na qual gostaria de ver como os personagens superam? Estamos curiosos para saber. Você acha que Maria fez a escolha certa ao terminar seu relacionamento com Joaquim para tentar reconstruir seu casamento? Como você lidaria com uma situação semelhante? Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras e ver o próximo vídeo. A sua participação é muito importante para nós.